Vamos lá. Equação de reta, então, segunda aula de GA. Para começar a brincadeira, eu vou te mostrar, né, tipos de equação. E aí, vamos... Deixa eu te mostrar uma parada aqui. Vamos entender a lógica da minha equação de reta. Eu tenho aqui os eixos, meu eixo Y, meu eixo X, aqui a origem, beleza. E aqui eu tenho uma reta, tá? E aí a gente vai começar a entender a lógica, né, de equação de reta. A gente fez lá estudo do ponto, você viu, né, da onde saiu. Eu vou fazer a mesma ideia aqui. Eu vou marcar dois pontos, um aqui e um aqui, tá? Então, esse cara aqui, tá? Ele tem uma coordenada em x e em y. Esse cara aqui de cima também tem a coordenada em x e y. Então, a coordenada dele aqui, eu vou chamar de x0, pode ser? x0 e aqui x. Tá? Poderia ser x1, x2, enfim, eu botei x0. Tá? Aqui eu vou chamar de y0. Tá? E aqui y. Beleza. Aí eu vou fazer isso daqui, ó. Aí eu vou fazer isso daqui. Eu vou fechar esse triângulo aqui, né? Eu vou ter um triângulo retângulo aqui interessante, tá? Onde ele vai me dar várias situações, várias coisas aqui legais, como por exemplo essa distância aqui. Eu faço x menos x0, né? Eu vou ter essa distância. Aqui eu vou ter y menos y0, né? Final menos inicial. Professor, variação, né? Isso. Outra coisa interessante que você tem que entender é que essa reta, ela tem uma angulação. Ó, a reta tem uma angulação com o eixo x, tá? Esse ângulo aqui, aí levando, trazendo para a geometria plana, é o mesmo que esse, ângulos correspondentes, né? Então aqui já me dá muita coisa interessante, né? Eu já tenho um cara aqui chamado, né, esse θ aqui, tá? Ele, se você percebe aqui, né, o θ é cateto oposto, eu vou ter essa informação, né, sobre cateto adjacente. Professor, é a tangente, né, do θ. Tá. Então, a partir de agora, eu quero que tu entenda uma parada. Esse coeficiente, esse θ, a gente vai chamar de coeficiente angular. Tá bom? Da minha reta. Tá? E a gente vai chamar ele de M de Maria. Tá? A gente vai chamar ele de M. M. Bom, e eu te mostrei. Bom, o θ, a gente tem do θ, a gente tem o cateto oposto e o cateto adjacente, se tratando desse triângulo retângulo. Então, olha só que maneiro. O M, né, eu posso pensar nesse meu coeficiente angular, né, da reta, como a tangente do θ, né?
faz a tangente do θ, você vai ter exatamente, né, o meu coeficiente angular, tá? Que a gente deu um nome agora, a gente chamou de m, tá? Agora, esse coeficiente aqui, ele vai ser interessante, nesse caso aqui, se eu tenho um ângulo, só um ângulo. Se tenho um só ângulo. Professor, mas como assim? Não entendi. Como só ter um ângulo? É porque na reta tu vai ver que a gente vai construir uma reta, ou a gente constrói com um ângulo em um ponto da reta, esse coeficiente angular da reta, né, ele vai dar o m e vai dar um ponto. Ou ele vai dar 2 pontos. E aí, se ele dá 2 pontos da minha reta, tá? Então a gente vai ter uma outra situação. Ou eu vou ter isso daqui, ó, o m, já que é tangente, tangente é cateto oposto, né? É esse cara aqui, y menos y0, que, cara, na verdade, esse y menos y0, a gente pode chamar também a variação, né? Δy. E esse carinha aqui de Δx, tá? Então, voltando para cá, né, eu tenho o cateto oposto, vamos chamar de Δy, sobre o cateto adjacente, Δx. Tá? Que é a mesma coisa que, bom, Δy é y menos y0. E Δx? X menos x0. Então, aqui, nesse caso, estão as duas situações, tá? Onde você vai poder calcular esse coeficiente angular da minha reta. Tá? Nesse caso aqui, ele é utilizado quando, professor? Quando eu tenho 2 pontos. A gente vai ver isso melhor, tá? Tenho 2 pontos da minha reta, óbvio, né? Tá? Digamos esses 2 pontos azuis aqui, ó. Ele te dá 2 coordenadas. O ponto A é 2 e 5, o ponto B é 6 e 12. Tá? Então, ele te deu 2 pontos, tem como calcular o coeficiente. Tá bom? E aí vem as equações mesmo. Aí vamos entender a primeira equação. Já no primeiro momento eu te convido a pensar naquele m ali, né? Naquele m, pensando que m é y, né? É igual a Δy sobre Δx. Só que a gente pode pensar que Δy é y menos y0. Dividido. E aqui embaixo x menos x0. Tá? Se você multiplica cruzado, aqui é como se fosse 1 embaixo. Eu fico com y menos y0 é igual a m vezes x menos x0. Bem-vindo à primeira equação de reta, chamada de equação fundamental. Tá bom? Equação fundamental. A famosa ioiô michuchu. É uma forma que eu gravei assim na época. Ioiô mi xoxô. É essa daqui da equação fundamental, tá bom?
Aí só né, um adendo aqui, que a gente tem que só se ligar que esse x0 aqui, x0 e y0, tá? Eles são pontos da minha reta, tá? Pontos da reta, tá bom? Pontos da reta. O meu m, esse m, né? Obviamente é o coeficiente angular, o m, né? Coeficiente angular. Tá bom. Essa é a primeira. A outra, né? Eu tenho essa daqui. AX mais BY mais C igual a zero. Já direto. Essa daqui é a equação geral. Tá? Equação geral. Por exemplo, eu tenho 2x mais 5y mais 8 igual a zero. Tá aqui. Então, quem é o A, quem é o B, quem é o C? Ó, esse cara aqui é o A, esse cara aqui é o B e esse cara aqui é o meu C. E aqui ela é bem interessante que ela você consegue muita gente boa o que faz, né? Ele pega e transforma da geral. Se eu te pergunto, pô, qual o coeficiente angular dessa reta? Aí na forma geral, muitos alunos transformam para a forma reduzida, que você vai ver na próxima equação de reta. E aí sim, ele acha, ele fala, professor, é isso daqui, ó. Só que estando desse jeito, na forma geral, equação geral, eu tenho como achar o coeficiente, o m. É só tu fazer assim, ó. Menos A sobre B. Tá bom? Isso aqui é importante, hein? Mas Oi. esse menos A sobre B seria para achar o coeficiente angular? Isso aí. Na, Exatamente. né? Aí aqui, ó, como é que ficaria no exemplo? Menos 2 sobre 5. Então não precisa reduzir, né? Não, pô. Esse é o Pô, bizu já que eu te dou na equação geral. Tá bom? show. E muitos alunos não sabem isso. Eles Não passam. sabia, não. Eles são. Ó, tá vendo? É menos A sobre B. Acabou. Faz rápido. Não precisa passar pra reduzida. Que a reduzida é essa daqui, né? A reduzida nada mais é do que uma equação de primeiro grau, né, galera? Uma função de primeiro grau, né? Podemos tratar assim. Né? Onde esse carinha aqui é o meu coeficiente. Já é. Nego reduz, nego faz a reduzida, porque o cara que está colado, quando tu isola o y, o cara que está colado com x é o teu coeficiente angular. Acabou. E esse carinha aqui, né, é o coeficiente linear. Beleza, galera? Tranquilo até aqui? Mestre, tem uma dúvida. Pode falar. O primeiro exemplo aí mesmo, e o coeficiente angular é igual ao tangente de θ. Poderia dar um exemplo aí rapidinho, só para eu ver como é que eu posso aplicar isso daí? A gente vai ver em questão daqui a pouco.
Ah, beleza, Mas ele beleza. vai dar o ângulo, por exemplo, entendeu? Ele vai dar um ângulo, ele vai dar, por exemplo, esse coeficiente angular, o θ é 30. Tu vai fazer a tangente de 30, que dá quanto? É, seno de 30 sobre cosseno de 30, né? Não, não, mas aí tu tem que saber a tabela. Tu tem que estar com a Ah, tabela já na mente. Tabela de vai ângulos Raiz de dar. 3 sobre imparáveis. 3. Raiz de 3 sobre 3, é isso que eu quero. Tangente da raiz de 3 sobre 3. Seno de não sei o que, meio. Seno, entendeu, ô Roger? Tem que pensar assim, igual o Fábio fez, tá? Então assim, você vai pegar tangente de 30. Aí, opa, beleza, raiz de 3 sobre 3. Aí tu jogaria aqui na Ioiô Mixoxô, tu jogaria no lugar do M. Raiz de 3 sobre 3. E o ponto? Aí ele teria que te dar um ponto. Aí tu joga no lugar, o ponto é 2 e 5, tu joga o 2 aqui no x0 e o 5 aqui no y0. Mas a gente vai ver isso em questão também, tá? Beleza, vamos, ó. E a última aqui é essa bichinha aqui. Onde eu tenho uma equação de reta aqui, tá? Tenho y, x, zero. E aí eu tenho essa equação de reta. Você pode estar pensando numa função decrescente aqui, né, de primeiro grau, é isso mesmo. E aí esse ponto aqui, né, ele é x0. Aí y, só que eu vou chamar de qzinho. Esse ponto aqui, eu vou chamar, ele vai ter um x, né? Poderia chamar de x, mas eu vou chamar de p. E o y é 0. Tá? Essa daqui é a forma, ela é segmentada, tá? Deixa eu só botar o nome dessa daqui que acabou que eu não coloquei. Equação reduzida. Alguém perguntou aí? O Rafael tá perguntando se o coeficiente linear é o ponto. Isso, de interseção do teu gráfico com o eixo y, isso mesmo. Ó, a forma segmentada fica assim, ó. X sobre P. Quem é P? É a coordenada aqui desse ponto. Mais Y sobre Q. Quem é o Q? É o Y desse ponto aqui. Igual a 1. Tá? Essa daqui é a equação segmentada. Tá? Vou botar aqui, equação segmentada. Tá bom? E aí, só que aqui eu vou te ensinar um bisuzinho rápido. Digamos que eu tenha uma equação de reta assim. Aqui esse ponto é 5, vamos à prática disso daqui, né? E aqui é 3 esse ponto. Tá? Aqui seria 0 e 5 e aqui 3 e 0. Tá bom. Como é que eu quero que tu faça isso rápido? Rápido, olha só como é que tu vai fazer. Tu vai pegar aqui, né? São os eixos. Né? Aqui eu tenho o eixo Y e aqui eu tenho o eixo X. Você vai pegar esse cara aqui, tá? E vai multiplicar aqui pelo Y. Aí vai colocar 3Y. Vai pegar o 5 e vai multiplicar no X. Tá? Vai ficar, aí soma aqui, ó, mais 5x. Isso é igual, aí faz 3 vezes 5. Tá? Ela já sai maneira, né? Ela sai na forma geral, tá? A não ser que a questão, uma pessoa, tu não explicou isso daqui, não seria segmentada? Sim, mas na verdade ele te dá segmentada, mas nunca, a questão dificilmente ela quer segmentada.
ela vai te dar isso daqui, mas para tu transformar na forma geral. Aí tu vai ter que fazer MMC aqui e tal. Esse bizu aqui que eu tô te dando, tu vai pegar esse cara de baixo, vamos multiplicar no Y. Vai pegar esse cara aqui de cima, vamos multiplicar no X. Vai somar os dois. E faz 3 vezes 5, 15. Que aí tu já tem aqui, ó, aí só ajeita. 5x mais 3y, passa o 15 para cá, menos 15 igual a zero. Tá aqui, forma geral. Ah, ele pediu forma reduzida. Aí tu isola o y. Tá bom? É uma forma de tu fazer mais rápido. Ô, mestre, Oi. E dá. eu dividir isso por 15, eu não acharia segmentado, não? Já que ele Isso tem aí guardado. aí você pode dividir por 15. Ah, Exatamente, você vai achar segmentada, tá? Mas aí nem precisa, né, Nico? Aí se eu quero botar já a segmentada, como é que eu faria a segmentada? Ficaria assim, ó. Como é que ficaria segmentada? A outra forma, usando a de cima, seria x. Quem está no lugar do p aqui? Seria o 3. Mais y, x e y não muda. Aí, olha para cá, quem está no lugar do q? É o cara lá de cima, é o 5. Isso é igual a 1, tá aqui, sim. tá? Legal? Tranquilo, valeu.